Em vários registros antigos, nas mais variadas culturas, vemos que os gigantes que caminharam sobre a Terra em eras pré-históricas tinham literalmente 6 dedos e fileiras duplas de dentes. De igual modo, isso também é mencionado na Bíblia. Ao que tudo indica, esta característica foi transmitida de alguma forma aos seres humanos, aparecendo vagamente em certos indivíduos, como um gene adormecido. Porém, em algumas pessoas, este código genético parece ter se tornado dominante. Houveram e ainda há grupos de indivíduos que nasceram e nascem com um 6º dedo totalmente funcional em cada mão, às vezes nos pés ou em ambos. Há, por exemplo, uma tribo rara encontrada no Equador, conhecida como Guarani, de origem Quechua. Quechua é o nome dado a uma família de línguas indígenas da América do Sul. Esta tribo é composta por indivíduos de estatura normal, porém com as clássicas características dos antigos Néfilins antediluvianos: extrema violência, 6 dedos nos pés e nas mãos, bem como fileiras duplas de dentes. Um fato extremamente curioso é que, segundo os registros históricos, esta tribo não apresentou em nenhum momento qualquer tipo de patologia como câncer, doença cardiovascular, pressão arterial ou alergia. Não há dúvidas de que o fenômeno dos 6 dedos nas mãos e pés desta tribo é muito intrigante, mas não é exclusivo a ela, pois ocasionalmente aparece em todo o mundo, nas mais variadas culturas. Isso mostra que o DNA perdido dos antigos gigantes não se limitou apenas a um grupo específico de pessoas. Na verdade, existem outros povos que apresentam esta mesma anomalia genética. Em abril de 1673, um inglês por nome James Needham chegou com exploradores no Vale do Tennessee, com cerca de 8 índios. Ali, Needham relatou ter encontrado pessoas muito peludas, que, segundo ele, falavam numa língua totalmente desconhecida, diferente do dialeto dos indígenas locais. Integrantes desta classe excêntrica de pessoas tinham aparência como a de europeus. Needham descreveu-os como sendo peludos, brancos, com espessas barbas e bigodes longos, e além disso não andavam nus, mas usavam roupas como pessoas civilizadas. Isso descartaria a possibilidade desses misteriosos indivíduos pertencerem a uma tribo de índios tradicional. Em documentos antigos, há, de igual modo, a menção de povos com características exóticas, assim como as descritas por Needham, com a diferença que estes possuíam cabelos avermelhados, olhos azuis ou verdes. Há um povo conhecido como Melungos, onde a maioria dos seus descendentes possuíam 6 dedos nas mãos e nos pés. O termo melungo é referido a um grupo conhecido como trirracial, que viviam isolados no sudeste dos Estados Unidos, sendo considerados de origem europeia. Historicamente, eles estão associados aos Apalaches, na parte leste dos Estados Unidos, se estendendo desde Nova York, Alabama, partes do Tennessee, Virgínia e finalmente Kentucky. Há outra região próximo a Éfeso, na Turquia, chamada Altıparmak, onde registros históricos informam que as pessoas de lá tinham 6 dedos. A Turquia é um lugar repleto de mistérios, com muitas antigas construções ligadas diretamente a uma raça de gigantes, como é o caso dos incríveis túmulos cortados em rochas sólidas das montanhas de Lícia, em Dalian. Este local foi o centro de vários episódios bíblicos ligados à promessa de Deus a Abraão da Terra Prometida. Um dos muitos povos que habitavam esta região, hoje conhecida como Anatólia, foram os hititas, também conhecidos como heteus, os quais são mencionados várias vezes no Velho Testamento. É importante salientar que os sobreviventes pós-diluvianos não foram em espécie alguma Néfilins, mas sim homens de enormes estaturas, ou seja, uma subespécie de gigante, remanescente dos antigos gigantes antediluvianos, nos quais, de alguma forma, os genes dos antigos Néfilins conseguiu sobreviver. Os Néfilins do começo dos tempos eram absurdamente grandes, tanto que hoje é difícil para as pessoas crerem que eles realmente existiram. Como descrito no livro de Enoque, alguns chegavam a 300 cúbitos, que é equivalente a incríveis 150 metros, acredite se quiser. E eles sobreviveram, crescendo em poder de acordo com a sua grandeza, cuja estatura era de 300 cúbitos. Estes devoravam tudo o que o labor dos homens produzia, e tornou-se impossível alimentá-los.
Então eles voltaram-se contra os homens, a fim de devorá-los. Enoque capítulo 7. Muito da descendência dos enormes homens após as eras bíblicas se deu em grande parte pela mistura do próprio povo hebreu com os povos pertencentes a Canaã. Ao contrário da ordem expressamente deixada por Deus para que não houvesse casamento com os povos desta região, ao que tudo indica, ocorreu justamente o contrário. Mas tu destruirás completamente, a saber, os hititas, os amorreus, os cananeus e os perizitas, os heveus e os jebuseus, assim como todos os seus deuses. Deuteronômio 20:17. Neste versículo fica claro que não poderia haver casamentos entre o povo hebreu e as nações que habitavam Canaã. Não que Deus estivesse desmerecendo esses povos, mas sim porque todos tinham DNA dos antigos gigantes. A seguir, a Bíblia nos informa que os hebreus tomaram esposas e deram origem a outros povos, misturando-se com essas nações, as quais muitas delas eram descendentes de gigantes. A partir deste momento, podemos dizer que os povos semíticos se espalharam por todo o mundo, dando origem a culturas gigantes das mais diversas. Essa é uma explicação substancial para entendermos por que eles estão em toda parte e não somente na Mesopotâmia. O fato dos gigantes terem se misturado com o povo hebreu pode ter contribuído significativamente para que isso acontecesse. Segundo a promessa de Deus feita a Abraão, sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu. Isso, de certa forma, beneficiou a proliferação desses gigantes pelos 4 cantos da terra. Os povos que habitavam a região de Canaã eram ávidos tanto em força como em capacidade tecnológica. Haja visto a quantidade de monumentos em pedra criados e deixados por esses povos. Ao contrário disso, o povo hebreu era simplório em suas técnicas, morando em tendas. Sua força se concentrava unicamente em seu Deus. Este é o grande paradoxo. Como um povo tão simples conseguiu vencer as poderosas nações, muitas das quais gigantes, da região de Canaã? A única explicação são realmente os milagres descritos em Josué, ainda que para alguns eles sejam apenas mitos judaicos. Quando o Senhor teu Deus te trouxer para a terra onde você possuir, e expulsar muitas nações diante de ti, os hititas, os gigagitas, os amorreus, os cananeus e os perizeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações maiores e mais poderosas que tu. Deuteronômio 7:1. Embora o fenômeno de 6 dedos seja transmitido em determinados grupos étnicos, como nos indivíduos de uma família, vemos que ele também aparece aleatoriamente quando o gene recessivo normalmente torna-se dominante. Isso tem um significado muito importante. Significa que este gene teve que vir de algum lugar do passado. A resposta a esta pergunta é claro, vieram dos antigos gigantes. A Bíblia fala a respeito dos 6 dedos, sem nenhum rodeio, como no livro de Samuel, que nos informa: houve guerra em Gate novamente, onde havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé, 24 no total, e ele também nasceu de um gigante. 2 Samuel 21:20. Para alguns céticos, esta referência não seria necessariamente uma prova, mas esqueletos são. Há uma quantidade absurdamente grande de esqueletos gigantes que foram desenterrados ao longo dos séculos e todos apresentavam uma característica em comum: possuíam 6 dedos. No ano de 1895, durante as operações de mineração em Count Altrin, na Irlanda, foram descobertos um esqueleto medindo quase 4 metros de altura, tendo 6 dedos no pé direito. A alçada era tão pesada que precisou de um guindaste e meia dúzia de homens para movê-la. Mais tarde foi levada para a Inglaterra, onde foi exibido por algum tempo, desaparecendo misteriosamente depois. É claro que sempre houve uma tentativa real de se ocultar a descoberta de esqueletos gigantes, e essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Na década de 1920 a 1930, na Ilha Catalina, Califórnia, Estados Unidos, nas escavações arqueológicas apoiadas por Ralph Gledon, foram descobertos vários esqueletos de índios locais, e entre eles outros de uma raça completamente desconhecida, todos com 6 dedos nas mãos e medindo quase 3 metros de altura.
Houve também um relatório posterior de uma escavação na ilha vizinha de Santa Rosa, que, em 1959, desenterrou vários esqueletos de mais de 2 metros, com caveiras pintadas de vermelho e que tinham 2 fileiras de dentes, 6 dedos nas mãos e nos pés. Posteriormente, uma foto mostrou que os esqueletos gigantes possuíam 6 dedos em cada mão. No ano de 1891, na cidade de Kirtland, no Arizona, foi encontrado um esqueleto medindo quase 3 metros de altura, o qual estava em um enorme caixão de pedra. Na tampa, que era de puro granito, havia uma escultura com 6 dedos nas mãos. O antigo sítio arqueológico de Palenque, no México, também exibe baixos relevos com pessoas tendo 6 dedos. De igual modo, na cultura Pueblo de Chaco Canyon, no Novo México, sempre houve pessoas com um dedo a mais em suas mãos e pés. Pesquisadores realizaram uma análise de 96 esqueletos escavados em expedições e encontraram 3 indivíduos com polidáctila, que é o nome dado à anomalia de 6 dedos. Os esqueletos encontrados tinham todos 6 dedos no pé direito. Não há segredo que o México é repleto de lendas envolvendo gigantes. Algumas delas dizem que gigantes teriam construído suas pirâmides e eram adorados por eles como deuses. Em alguns registros de expedições espanholas, por exemplo, há relatos de que o México era repleto de uma raça totalmente desconhecida de gigantes, os quais eram temidos por nativos locais que constantemente entravam em guerra com eles, assim como os gigantes ruivos norte-americanos, conhecidos como Sitecá, e os ancestrais dos índios Paiutes. Se fizermos uma varredura descendo da América do Norte, Mesoamérica, até chegarmos na América do Sul, encontraremos em todas as localidades dessas regiões uma quantidade imensa de registros e histórias sobre gigantes. Incorporando a América do Sul, além dos gigantes mexicanos, mesoamericanos, temos as múmias de crânios alongados no Peru, bem como gigantescas pirâmides embrenhadas nas florestas da Amazônia equatoriana, e os lendários índios gigantes da Amazônia na parte brasileira, inexplorados por nossa arqueologia. É dito que o povo Mixteca, conhecido por antropólogos e historiadores modernos como Mixtecs, foram os descendentes dos Quinamitsin, que era uma raça de gigantes da região mesoamericana. Segundo antigos registros astecas, os toltecas tiveram a ajuda de gigantes para construírem sua capital, Tula. Os registros também informam que a antiga cidade de Teotihuacan foi erguida por uma raça de poderosos colossos. Finalmente, a grande pirâmide de Cholula, que é a maior do mundo, teria sido construída por Chelua, um membro também do povo Quinamitsin, que tinha 6 metros de altura. Além da pirâmide de Cholula, ao gigante Chelua é também creditado a construção de 7 cidades no centro do México nos tempos antigos. Muitos pesquisadores do tema gigantes apontam para referências históricas modernas após a conquista do México. Estas referências nos falam de uma raça de humanoides muito maiores e mais fortes que os nativos locais. Nesses registros há literalmente o testemunho de exploradores respeitados de que os espanhóis encontraram os restos de tribos de gigantes por todo o México. Citando escritos do século XVI, uma referência famosa é frequentemente usada para evidenciar esses gigantes, e vem de um livro escrito por um conde italiano chamado Décadas, publicado em 1520. Nele temos o relato do conquistador Diego de Ordaz e sua descoberta do que parece ter sido os restos mortais de um gigante de enormes proporções. Assim nos diz seu relato. Gostaria de terminar este capítulo com uma história gigantesca que, como o formidável Atlas, vem apoiar minhas reivindicações. Diego de Ordaz, a quem já mencionei, conhecia muitos lugares escondidos nessas terras, especialmente na do cacau, onde aprendeu a plantar e cultivar a árvore do dinheiro. Como já expliquei naquela ocasião, encontrou em um templo o osso da coxa de um gigante, desgastado e quase destruído pela idade. O licenciado Ailon, um dos juristas mais instruídos de Espanhola, trouxe este osso para a cidade de Victória, pouco depois de Sua Santidade o Papa partir para Roma.
Por alguns dias eu tinha este osso em minha casa. Media 5 palmos de comprimento em sua largura e proporção, o qual depois foi enviado por Cortês às montanhas se o sul voltasse, dizendo que haviam descoberto um país habitado por gigantes. Outra história sobre restos de gigantes encontrados no México vem de uma fonte espanhola do final do século XVI, em um livro intitulado A História Natural e Moral das Índias, de José de Acosta. Assim ele escreve: em 1586 do ano de Nosso Senhor, quando eu estive no México, eles encontraram um daqueles gigantes enterrados em uma de nossas fazendas, a que chamamos Jesus del Monte, de quem trouxeram um dente para ser visto, que, sem exagero algum, era tão grande quanto o punho de um homem. E, de acordo com isso, todo o resto era proporcional, o que vi e admirei por sua grandeza deformada. A verdadeira história da conquista da Nova Espanha de Bernal Dias, escrita por volta de 1570, é um dos livros mais lidos sobre a conquista espanhola no México e do início da vida colonial da Espanha. Há também uma passagem referente a gigantes no capítulo 78, na qual o conquistador Hernán Cortés está perguntando aos reis locais sobre a história de seus reinos. A seguir, um trecho da tradução inglesa de 1844 da passagem de John Ingram Lockhart. Nossos amigos nos disseram como e de onde vieram para este país e de como se estabeleceram nele. Como aconteceu que, apesar da proximidade com os mexicanos, eles se pareciam tão pouco e viviam em guerra perpétua entre si. A tradição foi transmitida por seus antepassados, que em tempos antigos viviam ali, uma raça de homens e mulheres que eram de imensa estatura, com ossos pesados e eram um povo muito mal disposto, que tinham em sua maior parte sido exterminados pelas constantes batalhas, e os poucos que restaram gradualmente desapareceram. Há uma estátua com mais de 2 metros de altura localizada em Ravivai, nas Ilhas Austrais da Polinésia Francesa. Ela agora está em pé na frente do Museu Paul Garten, no Tahiti. Foi movida não pelos nativos locais, mas por homens das vizinhas Ilhas Marquesas, pois nenhum dos homens da ilha de Ravivai se atreveu a tocar na estátua, que consideravam sagrada. Segundo suas tradições, isso significaria doença e má sorte. As mãos da estátua tinham visíveis 6 dedos. Vemos com isso que, seja qual for a cultura em que os progênies dos anjos caídos estivessem inseridos, eram sempre venerados e adorados como deuses. Outra estátua intrigante é a grande Takai Tiki, encontrada na ilha de Rivaoa, nas Ilhas Marquesas da Polinésia Francesa. Ela também tem 6 dedos. O norueguês Thor Heyerdahl e o sueco Ben Danielsen, em suas expedições em Kon-Tiki, escreveram em seus registros que muitas das estátuas encontradas no local tinham 6 dedos. Algumas delas ainda podem ser vistas hoje, mas de 1947 para cá, a maioria foi danificada e perdida. Tangaroa é um dos mais importantes deuses dos polinésios. As lendas dizem que ele separou o céu da terra, e eles acreditam que ele mesmo a criou. A estátua de madeira do deus Tangaroa se encontra nas Ilhas Cook e ela também tem 6 dedos. Em Tarawa, o principal atol de Kiribati, não há estátua alguma, e sim pegadas que dizem ter sido feitas por um gigante, sua esposa e filhos, todas elas com 6 dedos. Eric von Däniken encontrou uma sepultura intocada no local com cerca de 5,3 metros de comprimento, onde os nativos dizem ser de um gigante, que ali foi depositado há milhares de anos. As estátuas conhecidas como Rapa Nui na Ilha de Páscoa são talvez as mais famosas por seu tamanho gigantesco e a popularidade da ilha. Porém, muitas pessoas desconhecem que a maioria delas tem 6 dedos. Foi uma expedição arqueológica de origem norueguesa no ano de 1956 a 1957, dirigida pelo já citado Thor Heyerdahl, que revelou este detalhe. Porém, Heyerdahl considerou o fato como uma informação sem importância. Com certeza ele estava completamente errado. Nos dias de hoje, podemos encontrar pessoas nativas da Ilha de Páscoa com esta intrigante característica, 6 dedos.
Em muitos de meus trabalhos antigos, venho sempre mostrando o que seriam os moais, nada mais do que construções deixadas pelos antigos gigantes. Os 6 dedos contidos nelas são um grande indício de que neste local houve um grande aglomerado deles, chegando até mesmo a incidir no gene dos nativos locais. A estátua de San Agustín, na Colômbia, assim como uma grande quantidade de totens no Peru, mesmo local onde foram encontradas outras estátuas muito similares às das Ilhas Marquesas, é dito que tinham 6 dedos, assim como as encontradas nas antigas cidades do México e outros lugares da América Central. As descobertas arqueológicas de San Agustín datam do início do século XIX, quando pesquisadores chegaram à região e começaram as escavações. Infelizmente, os milenares totens de pedra desta cultura misteriosa desapareceram, inclusive o que representava San Agustín, o qual também tinha 6 dedos. O nome da cidade foi em homenagem a ele, mas a verdadeira história é conhecida por poucos. Há ainda indecifráveis e misteriosos petróglifos representando mãos com 6 dedos nas cavernas conhecidas como Cueva de las Manos ou Caverna das Mãos, situado na Patagônia, Argentina. O nome Patagônia vem da palavra Patagon, usada por Fernão de Magalhães em 1520 para descrever os povos nativos gigantes que encontrou juntamente com sua expedição. Eis o relato deixado por ele. Mas um dia, sem que ninguém esperasse, vimos um gigante que estava na praia, perto do Porto San Julián, na Argentina. Nu, ele dançou, pulou e cantou, e enquanto cantava, jogava areia na própria cabeça. Nosso capitão, Magalhães, enviou um de seus homens em sua direção, a fim de tranquilizá-lo e mostrar-lhe amizade. Imediatamente, o homem do navio conduziu o gigante que ia dançando a uma pequena ilha, onde o capitão os esperava. Quando ele estava diante de nós, se maravilhou e teve medo. Então levantou um dedo para cima, acreditando que nós tivéssemos vindo do céu. O gigante era tão alto que o maior de nós só chegava em sua cintura. Por outro lado, era totalmente proporcional. Assim, o capitão chamou este povo de Patagônia. A etimologia da palavra Patagônia não é clara, mas depois disso o nome passou a significar Terra dos Índios Gigantes. Magalhães tomou 2 dos homens mais jovens da tribo e os levou de volta à Espanha, mas ficaram doentes e morreram na viagem. Outras misteriosas imagens com mãos de 6 dedos são encontradas nos petróglifos do Parque Nacional de 7 Cidades, no Brasil. Nele há mais de 1.500 pinturas rupestres, datando de 3 a 6 mil anos de idade. Kukulcán é uma grande divindade da antiga América Central, conhecido também como Viracocha, o deus inca da América do Sul. Nos antigos templos dos mexicanos, ele está ligado ao rei Pacal. Seu filho foi Xambalán, que em Palenque é representado em toda parte por esculturas que têm 6 dedos nas mãos e nos pés. Também podemos encontrar nas antigas ruínas de Palenque representações humanas de uma pessoa com 6 dedos. É dito ser de uma mulher chamada Zakcouk, ou Rainha Quetzal. Obviamente, uma família com a característica singular dos antigos gigantes. 6 dedos. Não é à toa todo o poderio envolvendo seus contos e lendas. Falo deles no vídeo Serpente Emplumada da série Aqueles que Desceram dos Céus. Há também na América do Norte os contos dos índios Hopi, onde afirmam que eles originalmente vieram de uma terra agora desaparecida no Pacífico após o nível dos mares terem subido. Suas lendas dizem que seus deuses os ajudaram a atravessar o oceano. Assim, eles teriam desembarcado pela primeira vez na América do Sul e, em seguida, se deslocado para o norte. Isso nos mostra que, após uma grande inundação, que muito provavelmente foi o dilúvio, as Américas começaram sua aculturação.
Por esse motivo, vemos similaridades nas lendas relacionadas a esses gigantes do norte e do sul das Américas. Um dos deuses que teriam ajudado os índios Hopi se deslocarem do sul ao norte das Américas é chamado Kashina. Assim como outros tantos deuses, ela podia voar e também tinha 6 dedos. No Novo México também podemos encontrar muitos petróglifos antigos, vários deles com representações de mãos tendo 6 dedos. Próximo dessas mãos, há outras figuras numa forma ondulada, lembrando uma serpente. Outro local intrigante é New Paper Rock, localizado em Indian Creek State Park, no Colorado. Em meio aos petróglifos contidos ali, há várias imagens de pés humanos com 6 dedos. Esta área faz fronteira com a reserva dos índios Paiutes. As lendas dos Paiutes falam que seus ancestrais mataram gigantes de cabelos vermelhos na caverna Lovelock, localizada em Nevada, os famosos Sitekar. Aqui vemos uma forte conexão dos gigantes sul-americanos com os norte-americanos, que, como já mencionei, as lendas dizem que migraram de uma América a outra há milhares de anos, logo após o dilúvio, com a ajuda de seus deuses. Green Table é um sítio que fica em um parque nacional, patrimônio de Montezuma, no Colorado. Lá, pelo menos, um dos antigos petróglifos contidos no local mostra uma curiosa mão com 6 dedos. Em Pueblo, no Novo México, próximo ao Arizona, também podemos encontrar várias pegadas em impressões digitais com 6 dedos. As lendas dizem que os índios Anasazi chegaram nesta região vindos do sul. Elas também falam sobre uma raça de gigantes chamados Yetso. Aqui vemos mais uma vez os indícios da migração dos gigantes da América do Sul para o norte. Isso nos mostra o quão antiga é nossa região e o quanto é ainda desconhecida para nós. Sem falar em nossa arqueologia, que decididamente não explora esses assuntos. Também encontramos as pegadas de 6 dedos em Rinmogolon e também próximo a um lugar chamado Tanque da Carroça Vermelha. Ambos os locais se encontram no estado do Arizona. Não é difícil, através desses vestígios, percebermos a quantidade de descendentes de gigantes que proliferaram o dia as Américas. Ao que tudo indica, houve de fato no passado uma aculturação do norte ao sul do continente americano. Os resquícios destas civilizações da Amazônia estão espalhados por toda parte, ainda que muitos camuflados pela densa floresta. Pantaweret foi um príncipe do Antigo Egito que governou na 20ª dinastia. Era filho de Ramsés III com outra esposa, chamada Tai, a qual foi descoberto que tinha cabelos ruivos. A múmia de Pantaweret tinha 6 dedos nos pés. Falo mais sobre os gigantes do Egito e como eles teriam construído suas pirâmides em um vídeo chamado Deuses Construtores Antediluvianos. O curioso é que as pesquisas mostraram que a mãe do príncipe Pantaweret parece ter sido embalsamada às pressas, como se quisessem acobertar algo. Para apoiar isso, constatou-se que em seu embalsamamento não foram retirados seu cérebro e vísceras, tendo sido grosseiramente colocada em uma urna de cedro e enterrada como um cidadão comum. Hoje podemos confirmar que tanto ela quanto sua família de linhagem real tinham crânios alongados, como Ramsés II e Tutankhamon. Este mesmo tipo de anomalia é encontrado com muita frequência em múmias peruanas. Assim como os 6 dedos e fileiras duplas de dentes, os crânios alongados também são uma forte conexão com o gene perdido dos antigos gigantes antediluvianos. Temos também o relevo no templo de Esna, Egito, onde vemos uma figura desconhecida da arqueologia, muito possivelmente um deus ou faraó, segurando algo na sua mão esquerda, que também tinha 6 dedos. Outra misteriosa figura encontra-se na tampa do caixão encontrado em um antigo cemitério em Der el-Balat, perto de Gaza, no Egito. Foi datada sendo do século 13 a.C. Segundo pesquisas arqueológicas, trata-se da múmia de uma pessoa de alta posição hierárquica, muito possivelmente um oficial egípcio ou governante cananeu. A figura na tampa do caixão mostra 6 dedos em uma das mãos.
Sabemos que a região de Canaã foi um reduto em potencial de gigantes descritos largamente na Bíblia nas batalhas de Josué pela Terra Prometida. Golias, o famoso gigante morto pelo rei israelita Davi, media 3,66 metros de altura. Ele teria sido um dos últimos descendentes dos antigos gigantes cananeus, filhos de Anak, conhecidos como Anaquins. A Bíblia, assim como muitos outros livros não canônicos, de igual modo informa que os primeiros gigantes foram o resultado da mistura dos filhos de Deus, que teriam sido os anjos chamados observadores, mais conhecidos por sentinelas, com as filhas dos homens. Na Bíblia são mencionados em Gênesis 6:4. Ela também informa que Golias tinha 6 dedos nos pés e nas mãos. Em Ain Ghazal, na Jordânia, arqueólogos encontraram estátuas de gesso datando de 9.000 anos. Posteriormente, dentro dessas estátuas, que eram ocas, foram descobertos esqueletos com 6 dedos nos pés e nas mãos. Na Grécia, também podemos encontrar figuras tendo 6 dedos nas lendárias sereias. Na mitologia grega, essas criaturas eram parte humana e parte pássaro. Não seria melhor dizer anjos? Aqui podemos perceber a forte conexão dos 6 dedos dos gigantes com as asas de seus pais criadores, os anjos caídos, e o símbolo de sua destruição por parte de Deus, representado por um ser aquático, conotando o dilúvio. Os indícios sugerem que as figuras sejam muito provavelmente do leste da Anatólia ou norte da Síria, datando do 8º ou 9º século antes de Cristo. Elas podem ser um importante elo de ligação entre os antigos gigantes refaíns citados na Bíblia. Os sumérios são considerados a civilização mais antiga do mundo, sendo responsáveis pelo começo de todas as outras. Entre as muitas estátuas encontradas nesta cultura, podemos ver imagens representando seus deuses, a maioria com 6 dedos. Nos registros mais antigos desta civilização, nos é informado que seus deuses lhes ensinaram tudo, até mesmo a matemática com base no sistema de 6 dígitos. Não é de se admirar que seus mestres, reis e líderes foram descendentes diretos das sentinelas, visto que em grande parte tinham 6 dedos. Repare a figura do poderoso Gilgamesh. Ainda que alguns não saibam, ela também tem o sinal clássico dos gigantes, os 6 dedos. Os sumérios acreditavam que seus deuses eram das estrelas, mais precisamente das Pleiades. O conhecimento estelar altamente desenvolvido foi propagado na pré-história, em uma época onde o homem tinha apenas conhecimentos básicos de sobrevivência. Esta alta tecnologia é um dos fatores que fizeram com que a humanidade chegasse onde está hoje, tecnologicamente. O conhecimento desta magnitude só poderia ter sido transmitido por seres que conheciam além do plano espacial terrestre. O que não é de se admirar, pois muitos livros apócrifos como o de Enoque e até mesmo a própria Bíblia falam que estes seres tinham a capacidade de estar em lugares totalmente desconhecidos e de impossível acesso à humanidade. Para quem não sabe, apócrifo significa mantido em segredo e não falso, como alguns erroneamente pensam. Se pensarmos em nossos corpos, conseguiremos ter uma ideia de nossa limitação. Precisamos criar máquinas para viajar a apenas alguns milhares de quilômetros pelo espaço, o que se mostra totalmente insuficiente para atingirmos determinados lugares. Seriam necessários milhares de anos-luz para chegarmos, por exemplo, em um planeta similar à Terra, como o ESI, que é o 6º exoplaneta mais parecido com a Terra conhecido até o momento. Ele está a 1.400 anos-luz de distância de nosso sistema solar, ou seja, impossível de se chegar com nossa tecnologia mais moderna. Porém, os anjos primordiais, conhecidos como sentinelas, podiam fazê-lo simplesmente com seus corpos. Estes anjos foram inicialmente colocados no mundo por Deus para velar pela humanidade. Por isso o nome vigias, sentinelas ou observadores. Foram seduzidos por seus desejos atraídos pelas filhas dos homens, disseminando sua linhagem gigante através delas. Depois deste ocorrido, passaram a ser os anjos caídos.
No espaço, vemos bilhões de estrelas e seus aglomerados, formando imensas galáxias. Se nos desprendermos de uma ciência puramente técnica, veremos que tudo isso nos diz muito mais do que imaginamos. Estes seres viajavam a milhares de anos-luz em frações de segundos, por estarem e fazerem parte de um plano dimensional totalmente diferente do nosso. A matéria neste plano vibra muito mais intensamente, e isso pode ser explicado superficialmente pelas leis da física, como matéria escura, buracos negros, buracos de minhoca, mundos paralelos, partículas de Deus, etc. Esses elementos mostram que, mesmo pensando de outra forma, a ciência revela que tudo isso é real. O assunto é tão complexo que muitos duvidam até mesmo da própria ciência, o que dirá dos relatos da Bíblia ou do livro de Enoque. Portanto, a esfera de um mundo angelical nunca esteve presa às limitações do plano terrestre. No fragmento do Livro dos Gigantes, por exemplo, percebemos que as sentinelas tinham a capacidade de viajar por entre os mundos distantes e diferentes. No trecho a seguir, veremos isso claramente, ainda que estejam faltando algumas partes do fragmento. Depois de uma jornada cósmica, Marwai chega a Enoque e faz seu pedido. Ele subiu ao ar como vento forte e voou como águia, deixando para trás o mundo habitado, passou por desolação. Enoque ouviu e saudou-o. Marwai disse-lhe: os gigantes e todos os monstros da terra aguardam suas palavras. No texto do fragmento de Enoque também há algo muito curioso. No capítulo 18, ele descreve uma jornada feita com os anjos, onde sobrevoam em direção ao sul da terra, chegando a um lugar onde há colunas de fogo celestiais. Ao que parece, poderia ser do Oriente Médio à África, chegando ao Polo Sul, frente às suas luzes. Enoque descreve como se estivesse passando por várias montanhas, o que se encaixa perfeitamente na paisagem das montanhas da África Oriental e do Sul. Na descrição, Enoque e os anjos estão literalmente voando. No trecho do texto é dito que ele e os anjos passam por onde as águas se acumulam, que poderia ser onde os oceanos se reúnem ao sul da África ainda hoje. Continuando, o texto informa que eles chegam a um lugar mais ao sul e avistam uma fenda profunda, ou abismo. Isso pode ter conexão com a desconhecida Antártica pré-histórica, que seria justamente no tempo de Enoque, quando ainda estava totalmente sem gelo. Sabemos que existem mapas antigos, como o de Piri Reis, por exemplo, que mostram a Antártica completamente ausente de gelo. O incrível disso tudo é que a astronomia parece confirmar os dados deixados por Enoque. O trecho do livro nos diz: o fogo celestial sobe e desce como imensos pilares, e existem 7 estrelas. Essas estrelas podiam ser vistas da Terra, pairando no horizonte do Polo Sul. Essa formação astronômica hoje é conhecida como Pleiades. Ou seja, as estrelas que Enoque viu poderiam ser as Pleiades, e muitos fatores parecem confirmar isso. Historicamente falando, as tradições antigas, como mesopotâmicas e gregas, tiveram seus contos e lendas baseados neste contexto. As lendas dessas culturas ligam essas estrelas aos anjos caídos, por terem se misturado com as fêmeas humanas. No mito grego, por exemplo, 7 mulheres foram colocadas no céu por se misturarem e engravidarem dos titãs. Este é, sem sombra de dúvidas, um paralelo com Gênesis 6:4. No livro de Enoque, essa história é contada em detalhes. Lemos após o capítulo 18 que as mulheres que foram seduzidas pelos anjos caídos ou sentinelas deveriam ser presas juntamente com esses anjos entre essas 7 estrelas. Essas mulheres do conto grego se tornaram as famosas Pleiades. De igual modo, há o mito mesopotâmico onde é dito que 7 demônios foram presos entre 7 estrelas no céu. Da mesma forma como no conto grego, essas estrelas são identificadas como sendo as mesmas estrelas mencionadas por Enoque, ou seja, as Pleiades. Essa é uma evidência astronômica impressionante, mostrando que o livro de Enoque foi escrito antes do grande dilúvio e que ele realmente viajou com os anjos de Deus ao redor da Terra, relatando posteriormente tudo o que viu. No mosteiro Shemokmed, que fica na província georgiana ocidental, no Cáucaso, encontramos uma pintura de um anjo tendo literalmente 6 dedos.
O local antecede o início das origens cristãs e há também uma pedra chamada Pedra do Gigante. De acordo com uma lenda local, o gigante a teria usado para aterrorizar a aldeia, onde São Jorge foi posteriormente chamado para ajudar, matando o gigante, similar ao que fez na história com o dragão. Outra imagem muito curiosa é a chamada Pedra da Idade do Ferro, encontrada em Port-Velay, na França. De igual modo, ela tem 6 dedos em ambas as mãos. Se a compararmos com outra estátua encontrada no Pacífico, ficaremos pasmos com a incrível semelhança. 6 dedos nas mãos, colar no pescoço e rosto arredondado. Seria isso uma coincidência? Com certeza não. Há uma antiga estátua no Tibete que foi encontrada por uma expedição feita por alemães no ano de 1938. É dito ter sido feita para representar o deus budista Vajrayana. É muitas vezes chamada de Buda do Espaço ou Homem de Ferro. Foi esculpida com um ferro muito raro, que é encontrado em meteoritos, daí o motivo de seu nome. Ela também possui 6 dedos, tendo além disso uma suástica no peito, e é datada de mais de 1000 anos de idade. A suástica é um símbolo muito antigo e não se sabe ao certo sua origem. Isso porque ela é encontrada em diversas culturas espalhadas por todos os continentes. Isso sugere que ela vem de uma civilização totalmente extinta e desconhecida, tendo sido aderida pelas culturas posteriores. Ao contrário do que muitos pensam, a suástica não tem nada a ver com o nazismo. Não há dúvidas de que houve de fato na antiguidade povos de imensas proporções, transformados em nossos dias por uma estúpida alienação cultural em mitologias e lendas. O que aprendemos está baseado em um conhecimento cético capaz de pôr à prova ou mesmo de considerar as mais significativas evidências arqueológicas em provas insignificantes. O que seria tudo o que vimos neste vídeo senão a tentativa de se fazer o gene dos gigantes predominantes na raça humana? Portanto, os filhos da maldição teriam lugar em um mundo que foi criado para outro propósito por Deus, o da eternidade e paz. Isto porque o homem não nasceu para morrer, e o mundo foi criado para ele. Ora, a criação de Deus, o homem, é considerada por ele mesmo a mais importante, tanto que ele a chama de sua imagem e semelhança. O diabo não conseguiria atingir nem ofender a Deus diretamente depois de sua queda. Portanto, a maneira que ele encontrou para fazer isso foi destruindo a criação que representava a própria imagem de Deus, o homem. Isso através da introdução de uma constituição genética totalmente estranha à original. Assim, ele poderia ser o novo Deus criador adorado por suas criaturas. Algo literalmente bestial, tanto que deu origem a humanoides de até 150 metros em eras antediluvianas. O homem tem um manual de quando foi criado, e este manual encontra-se em seu DNA. Dessa forma, os homens não mais teriam a imagem e semelhança de seu criador, mas a do próprio diabo, tendo o gene proibido dos anjos caídos. Resta comentarmos e perguntarmos a nós mesmos: a história é realmente como nos contam os livros? Particularmente, creio que não. Porém, cada um tire suas próprias conclusões.